Bom dia a todos os educadores que estão mais uma vez aqui marcando presença no segundo dia do Start 2022. Recomeçar, reaprender e reinventar, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, juntamente com a EFEM, a Escola de Formação de Educadores Municipais. Tudo isso realizado, sendo representado pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Prefeitura, da SEDUC e da EFEM, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer as formativas que nos levam a reflexões e práticas mais inovadoras e conscientes. Destaco novamente que estes encontros estão sendo virtuais pelas plataformas YouTube e Google Meet. Basta que todos os interessados em participar realizem as inscrições no Portal do PAI, o Programa de Aprendizagem Eficiente da SEDUC. Assim, sejam muito bem-vindos. Hoje, na programação, teremos oficinas e salas de conversas. Uma grande oportunidade de nos transformarmos para colaborar na transformação do outro. Leandro Carnal afirma: ser professor é trabalhar com algo que não está pronto, é entender-se parte de um processo de transformação. Ser professor é uma função de aposta no futuro. Ser professor é uma capacidade de absorver a plenitude de ser ainda na sua fase inicial. E, acima de tudo, de controlar seu narciso para apostar num indivíduo que possa se desenvolver. Vamos juntos nos transformar? Então, a gente conta com a sua companhia para mais esta palestra incrível que teremos hoje no nosso segundo e último dia. Antes de chamarmos o nosso palestrante, eu gostaria de agradecer imensamente os colaboradores que ajudaram a realizar este evento, além de toda a equipe do Pedagógico da Secretaria e Setores. Agradeço especialmente a coordenação de animação cultural, o Departamento Pedagógico e também a gerência de mídias digitais. E lembrando que a lista de presença vai estar disponível na descrição do vídeo, faltando 20 a 15 minutos antes de encerrar a palestra, ok? E ao final também, faltando pouco para terminar a palestra, a partir das 11, vocês podem começar a enviar as perguntas sobre a temática da palestra para que o nosso palestrante possa abordar. Infelizmente, acredito que não poderemos responder a todas, mas vamos pensar algumas e daremos atenção, sim, às questões que os educadores colocarem para a gente aqui no nosso evento Start 2022. Dados os informes, vamos lá. Para abrir as atividades do dia, vamos prestigiar a palestra cujo título é Práticas Inclusivas na Concepção do Desenho Universal. Para palestrar, convido ele que é doutor e mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, da União, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, UIF, docente permanente, coordenador adjunto do mestrado profissional em Ensino e suas Tecnologias pelo UIF, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem, a UENF, coordenador do curso superior de Licenciatura em Educação Física, no IF, coordenador de pós-graduação Lato Senso em Práticas Educacionais na Docência do século XXI, coordenador do GT15 de Educação Especial da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPAD, membro da Comissão de Diversidade, Acessibilidade e Ações Afirmativas do ANPED, membro do Fórum Permanente de Direitos Humanos da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a UNERJ. Em 2020, recebeu o Colar de Mérito Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do TJRJ. Ele é editor científico da editora Encontrografia, pesquisador nas áreas de educação e direitos humanos, práticas inclusivas e mediação de conflitos, além de organizador dos livros. Escola Hoje, Contexto Contemporâneo para a Educação, Escola da Família, Diálogo pela Educação, Educação, Direito e Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual, Educação, Cultura e Sociedade, Diálogos Interdisciplinares, Educação e Diversidade, Diálogo Intercultural,
direitos humanos e educação diálogos interdisciplinares entre muitos outros. Bom dia, Beto. Bom dia, Tim. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem neste momento, nesta manhã. Um bom dia também, um agradecimento para aquelas pessoas que estarão nos assistindo posteriormente pelo YouTube. É uma grande alegria, uma grande satisfação a gente estar participando de um evento de uma relevância significativa, ímpar, não só para a educação, mas para toda a nossa cidade e região. Quero agradecer ao Lázaro, ao Lucas Barreto, ao Estevão Farias, que estão dando suporte para essa transmissão, bem como também agradecer aí ao nosso secretário Marcelo, à sua equipe, a Suzana, o Fred, a Carolina, a Thalita e tantos outros. Então, assim, o tema que nos desafiaram a conversar nesta manhã, a abordar nesta manhã, diz muito para esse novo momento da educação das pessoas com deficiência. O título que elegemos, que construímos para essa comunicação, Práticas Inclusivas na Concepção do Desenho Universal. São dois termos, dois conceitos muito potentes que diz respeito, como disse, à educação das pessoas com deficiência, mas em especial a todas as pessoas. É uma proposta nova, é um novo paradigma que busca tornar o espaço escolar, a educação, mais plural, mais democrático, mais horizontal, onde todas as pessoas podem ser e estar. Pois muito bem. Eu elegi para esta manhã um formato diferente, um formato de diálogo, de conversa, embora levarei aí uma boa parte conduzindo e apresentando as ideias que partilho com vocês nesta manhã. Então, assim, quando falamos de práticas inclusivas, precisamos considerar, primeiro, a quem se destina estas práticas e, principalmente, quem as desenvolve. Porque, assim, primeiro, que práticas inclusivas se destinam a todas as pessoas. Porque, na verdade, quando contemplamos ou quando focamos num público específico, acabamos por deixar um grande grupo, uma grande parte de fora. E ainda mais, acabamos por ignorar as intersecções de cada um de nós. Porque, para além de sermos pessoas com deficiência, ou como prefiro falar, pessoas em situação de deficiência, somos trabalhadoras, trabalhadores. Somos homens e mulheres. Somos negros ou indígenas. Moramos na zona urbana ou na zona rural. Então, quer dizer, são tantas implicações. Há de se considerar questões de gênero e tantas outras. Pois muito bem. Então, já compreendemos que as práticas inclusivas, elas são pensadas e planejadas para todas as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que trago.
O segundo ponto é que práticas são essas? E antes de pensarmos em que práticas são essas, precisamos compreender que essas práticas, elas são desenvolvidas, elas são pensadas por profissionais. Então, nós estamos a desenvolver, a abordar práticas de trabalho, que, nesse contexto que trazemos nesta manhã, está diretamente relacionado às práticas desenvolvidas por profissionais da educação. Bom, há de se lembrar que práticas profissionais, práticas no contexto, no âmbito do trabalho, elas precisam estar ancoradas em saberes sistematizados. Não são práticas intuitivas, não são práticas espontâneas, não são práticas abertas, não são práticas vazias, não são práticas que surgem do nada. São práticas que partem de conhecimento científico. Então, neste momento, nós não vamos desassociar, como, na verdade, não devemos desassociar, em hipótese alguma, teoria de prática. Principalmente no contexto da educação. Então, precisamos refletir que as práticas inclusivas, elas partem do conhecimento científico, saberes sistematizados, elas são desenvolvidas por profissionais no contexto do trabalho e elas se destinam a todas as pessoas. Pois muito bem. Agora, esse processo de inclusão, ele precisa ser melhor compreendido por nós. Porque, na verdade, a perspectiva que temos experienciado, testemunhado, observado no dia a dia da educação básica no país e na educação superior no país, são práticas inclusivas, são processos inclusivos que estão ainda ancorados à adaptação. Então, assim, aquilo que é adaptado não atende as pessoas em sua plenitude. E me parece que existe uma sina na educação em nosso país de adaptar tudo, de adaptar todas as coisas. E nesse processo de adaptação não fica bom para ninguém. Não fica bom para o profissional que vai desenvolver as suas atividades, não fica bom para o público que vai, vamos dizer assim, usufruir dessas atividades, desses serviços. E por quê? Porque quando eu adapto, eu estou criando um jeito, uma forma não natural de trazer o outro para dentro, de trazer o outro para perto. Ah, Décio, mas a adaptação é fantástica. Ora, eu costumo dizer que a adaptação dói. E dói para quem utiliza o serviço ou bem adaptado. Se você tem dúvida que a adaptação dói, muito bem. Se você calça 38, utilize aí um calçado 36. E não utilize por algumas horas, não. Utilize toda uma vida. Não dá.
É como alguém que veste 42 querer se envolver de uma roupa que é 2, 3 números a menos. Então, a adaptação dói. E pior, quando falamos de adaptação, na verdade, quase nunca a gente pensa em adaptar o espaço, adaptar as práticas. A gente pensa em adaptar a pessoa. Porque nós aprendemos num sistema hegemônico e opressor que as pessoas diferentes são menos, podem menos. Ou, na maioria das situações, são pessoas que são invisibilizadas, pessoas que são descartadas, pessoas que são segregadas. Então, assim, para discutirmos práticas inclusivas na educação, precisamos compreender que não dá mais para adaptar. É preciso transformar. Eu não tenho que transformar o currículo, ou melhor, eu não tenho que adaptar o currículo, eu tenho que transformar o currículo. Eu não tenho que adaptar a escola, eu tenho que transformar a escola. Eu não tenho que adaptar o ensino, eu tenho que transformar o ensino. Pois muito bem. Só que quando falamos de inclusão escolar, de práticas inclusivas na escola, nós precisamos compreender que esse processo, essa transformação, não pode estar limitada ou reduzida à sala de aula. Porque quando eu reduzo, em geral, a inclusão escolar, a experiência do aluno e do professor em sala de aula, eu estou transferindo a responsabilidade do todo para o professor e para o estudante. E olha, aqui estou a falar de uma forma muito suave e muito delicada. Porque, na verdade, nós não transferimos a responsabilidade. Nós culpamos o professor e o estudante pela não inclusão. Ou é o professor que não é capaz, ou é o estudante que não é capaz. Então, precisamos transformar a sala de aula, o ensino, a escola, a gestão e as políticas públicas. Pois muito bem. Agora, Adécio, você falou de ensino, você falou de gestão, você falou de estrutura, de espaço, você falou de política pública, mas você não falou de aprendizagem? Ora, todo o processo, todas as práticas, todo o contexto de educação precisa ser transformado em função da aprendizagem dos alunos, dos estudantes. Esse é um paradigma que insiste em desequilibrar a educação. Esse é um paradigma que insiste em desestruturar a educação. É responsabilizar o estudante pela não aprendizagem.
Agora, estamos a falar de práticas inclusivas na concepção do desenho universal. Que existem vários sinônimos, vários termos que se comunicam com este. Talvez aquele que eu goste mais seja o design universal. E por que gosto mais desse conceito de design universal? Porque o design, ele é mais abrangente. O design, ele não está só focado no plano, na estrutura, mas também ele considera as experiências. O tempo, o ritmo, o clima, o sabor, as sensações. Então, quer dizer que o design nos convida a pensar a educação numa perspectiva intersensorial. Porque, na verdade, esta é uma outra questão que insiste em, vamos dizer assim, em desestruturar a educação. Porque, como uma instituição historicamente a serviço do poder hegemônico, a escola se ancora em sentidos hegemônicos, como a visão e a audição. Então, nossos encontros, e aí, não só em termos tradicionais, mas também em abordagens, vamos dizer assim, contemporâneas, relacionadas aí às tecnologias digitais, por exemplo, mantém-se no visual e no auditivo. E jamais, pelo menos nos próximos 20, 30 anos, nós não teremos a educação mediada por tecnologias digitais alcançando a dimensão sinestésica. Aí que certa vez, a debater com um colega de uma outra universidade, ele me questionou, mas Décio, o encontro dos dedos dos estudantes com as telas ou com os teclados está mobilizando o tato. Muito bem. É tão estúpido como ouvir de um professor conservador de que o encontro é, vamos dizer assim, das costas do aluno ou da bunda do aluno com a carteira, está alcançando essa dimensão sinestésica. E mais, nós somos multissensoriais. Nós percebemos e sentimos o mundo a partir dos diferentes sentidos. Da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. As relações mais prazerosas que desenvolvemos são aquelas que experimentamos de que forma? Com todos os sentidos. Esse momento de pandemia, de isolamento social, está nos dizendo isso. Nós nunca estivemos tão próximos em termos visuais e auditivos. Mas nós estamos sedentos, nós carecemos do encontro, do toque, da troca. Ora, então é como alguém aqui se satisfazer degustando um prato pela
simples experiência de ver e ouvir um programa na TV ou no YouTube. Ou aqueles que se propuserem a desenvolver uma relação afetiva tão somente pela uma relação mediada tão somente por tecnologias digitais. Então, perceba, não estou aqui fazendo uma campanha contra as tecnologias digitais. Nem estou aqui fazendo uma campanha contrária às aulas expositivas ou aquelas aulas em que o visual é explorado com maior prioridade. Estou querendo dizer que nós precisamos pensar tudo isso a fim de assegurar maior participação de todas as pessoas. Agora, o conceito de desenho universal que precisa estar presente no meu planejamento docente, nas minhas práticas de ensino em sala de aula, a concepção de desenho universal que precisa estar presente nas minhas estratégias de avaliação, elas não são bastantes se tiverem isolada. Porque a escola, enquanto espaço, enquanto estrutura, enquanto instituição, ela também precisa ser pensada a partir dessa concepção. E mais, as vias públicas, o transporte público. E nesse contexto de desenho universal, nós precisamos, inclusive, pensar a residência dos nossos estudantes. Esta é uma outra experiência que a pandemia nos traz. De mostrar que, durante toda uma história, nós ignoramos as condições de estudo dos estudantes, dos alunos, em suas casas. E tivemos a hipocrisia de considerar que assegurar o material escolar seria suficiente. E não é. Principalmente no tocante às pessoas com deficiência. Porque não adianta eu, enquanto gestor público, pensar a escola a partir de princípios de acessibilidade, se eu não me articulo com demais gestores para pensar o trajeto e a forma de se locomover desse estudante de sua casa até a escola. E ainda mais, se esse estudante vai ter condições de sair de casa. Décio, isso é utópico. É utópico para quem pensa a partir de um conceito de inclusão curto, limitado e empobrecido. E hegemônico. Em que eu digo, ora, a escola está lá no alto da montanha. Se você chegar lá no pico da montanha, você vai encontrar tudo que você espera. Mas eu não dou condições aos sujeitos de subirem a montanha. Essa é uma metáfora muito clara para que a gente possa entender o que é desenho universal na educação. Porque quando eu penso na acessibilidade, nas práticas inclusivas, só no topo da montanha, o que está acontecendo? Eu digo, ó, tá aqui. Agora vem buscar. Ora,
precisamos dizer basta. Precisamos dizer chega. Me parece que estamos na educação, mas ainda não temos experiência em educação. Jorge La Rosa nos diz que experiência é exposição. Então, quer dizer, não basta eu reivindicar, não basta eu propor, não basta eu me opor, não basta eu me impor, não basta eu propor, não, eu tenho que me expor. E me expor quer dizer dar a cara a tapa, colocar o dedo na ferida, lutar para que o meio seja transformado. Então, não há de se falar de práticas inclusivas sem luta. Não há de se falar de práticas inclusivas sem mobilização. Não há de se falar de práticas inclusivas sem esforço. Porque assim, se hoje as mulheres têm assegurado o seu direito à educação, foi por muita luta, não foi um direito dado. Se as pessoas indígenas, negras, hoje têm o direito de estarem e serem nas escolas, é por muita luta, muita dor, muito sangue derramado e muita exposição. As pessoas com deficiência, de igual forma, o público LGBTQIA+, a mesma coisa. A chegada da escola ao campo, a chegada da escola às comunidades quilombolas, o direito das comunidades nômades de estarem e serem na escola, o direito das crianças e dos adolescentes em situação de rua, o direito à educação das pessoas em situação de cárcere. Então, veja bem, a você, professora, a você, professor. As práticas inclusivas dizem respeito a nós. Transformar a escola não é transformar a escola pensando nesse ou naquele público. É transformar para todas as pessoas. Eu estou concentrando aqui, eu estou destinando foco nesta comunicação à educação das pessoas com deficiência, o direito delas à educação. Mas eu estou estendendo a todas. Porque quando eu falo de opressão, eu posso falar de homofobia, eu posso falar de capacitismo, eu posso falar de racismo. Sim, é importante. Mas o que me oprime enquanto pessoa com deficiência é a mesma força que te oprime enquanto mulher, enquanto indígena, enquanto negro, enquanto pessoa em situação de rua. E é preciso pensar e olhar criticamente para a escola e para as políticas públicas e para as leis e questionar as suas raízes e suas estruturas opressoras. É importante aqui dizer que o que estou trazendo foi dito e propagado pelo mundo inteiro
há mais de 50 anos por Paulo Freire. E, a pensar nisso, fica muito claro a gente compreender por que parte dos gestores da educação em nosso país insistem em desconstruir o legado de Paulo Freire. Porque Paulo Freire descortinou o caráter opressor, as estruturas opressoras presentes na educação em nosso país. Falar de práticas inclusivas é falar de práticas de liberdade. Falar de práticas inclusivas é falar de práticas contra-hegemônicas. Falar de práticas inclusivas é falar de práticas horizontais. E é interessante, quando eu penso em práticas inclusivas, e quando a gente fala e pensa em práticas horizontais, a gente olha para a nossa planície, essa planície Goitacá, que traz no nome a marca de um povo que, mais do que oprimido, foi resultado, foi exterminado. Então, se estamos numa planície, temos tudo para pensarmos uma cidade e relações a partir de um mesmo plano. Então, assim, quer dizer que somos acolhidos num solo que é plano, num solo que favorece todos nós as mesmas condições naturais. Temos, então, aí um convite de repensarmos nossas práticas. Não é fácil, mas é preciso, é necessário. Pensar práticas inclusivas na concepção do desenho universal é pensar as práticas inclusivas na concepção dos direitos humanos. É pensar as práticas inclusivas na concepção da interseccionalidade. É pensar as práticas inclusivas para todas as pessoas. E perceba, talvez você esteja me ouvindo, professor, professora, e esteja lembrando da sua gestora, ou da sua colega pedagoga, ou da sua colega psicóloga, ou esteja pensando nesse ou naquele governante, ou esteja pensando naquele ou naquela profissional. Mas eu penso e proponho que as práticas inclusivas, elas precisam começar em nós. A transformação precisa começar em nós. E é algo que requer exposição, esforço, trabalho, mas principalmente estudo. Eu quero dizer aqui, eu represento um GT dedicado à educação especial, que há 31 anos, no âmbito da pós-graduação Instituto Senso nesse país, em educação, se dedica a esta temática. E nós ainda temos a clareza que existe muito a ser explorado, muito a ser estudado. E aí eu pergunto, e você? Eu sei que na formação inicial, no normal médio, nas licenciaturas, a maioria de nós não viu. Eu também não vi. Eu sei que a maioria de nós vai olhar para o secretário, para o diretor, e vai dizer, não,
Nós não temos formação. Mas, ora, os livros estão aí. Ah, Décio, os livros são caros. Sim, os livros são caros, principalmente pelo que a gente ganha. Mas nem por isso eu deixo de comprar livro. Mas se não quiser comprar livro, consulte os periódicos. Revista Brasileira de Educação Especial. Nós temos duas. A da ABPE, Associação Nacional de Pesquisadores em Educação Especial, e tem a Revista Brasileira de Educação Especial da Universidade de Santa Maria. Assim, também, a Revista Brasileira de Educação da Amped. Está lá de graça. Nós temos uma infinidade de portais com periódicos destinados à área. Nós temos, por exemplo, um portal muito interessante chamado inclui.org, www.inclui.org, que você faz um download de livros gratuitos de pesquisadoras e pesquisadores das principais universidades do país. Nós temos no YouTube, o YouTube, este canal maravilhoso, que tem muita porcaria lá, de fake news, mas que também existe lá transcrição de lives, webinários, congressos, videoaulas, de tudo que vocês quiserem. Basta consultar a fonte. Entendo que a gente não tem tempo, entendo que a gente trabalha mais de 60 horas por semana, ainda que a gente não trabalhe em duas instituições, que é fácil dizer, professor trabalha muito porque trabalha em 2, 3, 4 instituições. Não. Até quem trabalha em uma instituição só também trabalha 60, 70, 80 horas semanais. Isso aí só não sabe disso quem não sabe o que é ser docente. Mas é preciso fazer. Até porque, quando eu combato a opressão, eu estou não só libertando o outro, mas principalmente a mim mesmo. Porque a luta por liberdade é um processo comum e coletivo. Não existe processo crítico de liberdade que só liberte esse ou aquele grupo, essa ou aquela pessoa. Então, assim, quer dizer, nesta manhã, o convite que trago para vocês, minhas colegas e meus colegas, é que a gente saia da zona de conforto. A Secretaria de Educação do município de Campos tem quadros excelentes. Estou aqui a falar não só de quadros científicos, mas de quadros profissionais. Eu acho que a gente precisa e tem a oportunidade de valorizar esses quadros. E penso que a principal pauta é: precisamos ser escutados, mas também precisamos saber escutar. É um trabalho comum que não pode partir de apontar de dedos. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Não. Vamos inverter essa lógica? Vamos falar diferente? Vamos pensar diferente? Eu posso fazer isso. Você pode fazer o quê? Nós juntos vamos fazer de que forma? Então, assim, nós temos a oportunidade de fazermos nossas escolas diferentes, de transformarmos nossas escolas, de transformarmos nossa docência, de transformarmos nosso trabalho. Eu estou aqui a dizer duas coisas. Não é fácil, mas é possível. E os beneficiados seremos
todas e todos. Ah, Décio, mas a gente tem tanto desafio, tem tanta barreira para ser enfrentada. Falta isso, falta aquilo. Gente, falta. Eu não estou aqui dizendo que não falta, muito pelo contrário. Se eu estou aqui pregando transformar, é porque eu estou reconhecendo que o que existe, pouca coisa nós vamos levar do que existe. Talvez o mais precioso, talvez não, com certeza, o de mais precioso que temos é a nossa experiência, são os nossos saberes e o nosso coletivo. Sei que o momento é um dos mais difíceis. Ninguém aguenta mais essa vida de isolamento social. É necessária. Nós fizemos o possível e quase o impossível para oferecer condições dignas aos nossos estudantes. Se não chegamos ao ideal, é porque faltou condições estruturais. Também reconheço aqui, e só não reconhece quem não quer ver e escutar, as condições de que a atual gestão encontrou o município, e em especial as escolas. E esta é uma fala, este é um olhar de um pesquisador da educação. E não são só constatações. É a escutativa de quem está a ouvir estudantes, seus familiares, professoras, enfim. Mas, voltando ao nosso ponto inicial, precisamos agora compreender o novo. E para compreender o novo, precisamos nos desfazer de crenças, de mitos, de rótulos, de um passado em que aprendíamos a excluir, aprendíamos a segregar, aprendíamos a descartar o outro. Precisamos ficar atentos também, porque o momento é muito favorável, talvez seja mais favorável ainda, porque toda essa investida de nós termos medo e aversão do diferente tem chegado muito forte às nossas casas, está ao alcance de nossas mãos, aqui, ó, está ao alcance de nossas mãos o tempo inteiro. Então, nós precisamos questionar o meio. E retomando, desenho universal. Em uma forma simples de compreender. É eu pensar, planejar e desenvolver todas as coisas para todas as pessoas. E uma outra coisa. Precisamos falar rapidamente
de capacitismo. Nós falamos muito e conhecemos muito o racismo, a homofobia, xenofobia, tantas outras. Mas ainda não conhecemos na prática este conceito. O capacitismo é a forma que consideramos e denunciamos a discriminação às pessoas em função de sua deficiência. Quero lembrar a vocês que discriminar pessoa com deficiência é crime. E mais, não adianta eu dizer só que não sou capacitista. Não adianta só eu não discriminar. Nós vamos manter tudo como está. Para transformar nossas ações, nossas práticas, nosso trabalho, nossas escolas, nossas políticas, nossas leis, nós precisamos sermos anticapacitistas. Precisamos nos engajar na luta contra o capacitismo, contra a discriminação e contra toda e qualquer opressão. E mais, isso não vai ser fácil. Mas, por certo, nós vamos estar lutando contra o mesmo inimigo. Porque o inimigo que me oprime, te oprime e oprime a nós. Então, o que eu gostaria de deixar nessa finalização de minha comunicação é dizer que estou aqui para trazer provocações, compartilhar com vocês as minhas inquietações, compartilhar com vocês as minhas questões e, ao mesmo tempo, fazer um convite para que vocês possam dividir comigo as minhas lutas. E quando a gente divide as lutas, a gente compartilha as mesmas vitórias. Então, o meu muito obrigado. E agora eu gostaria de ouvir as questões de vocês, os apontamentos de vocês, porque isto é diálogo. Muito obrigado. A gente que agradece, Décio. Muitíssimo obrigado pelas falas. A gente está observando aqui os comentários. Quem tiver pergunta já pode colocar. Enquanto as perguntas vão entrando aqui, eu agradeço mais uma vez a todos vocês, educadores. Agradeço ao Lucas Barreto, que acabou de sair, nosso intérprete, e dou as boas-vindas ao Estevão Farias, que chegou até agora, assumindo a interpretação aqui de Libras, muito necessária hoje em dia, em todos os meios de comunicação, em todos os momentos, que as pessoas tiverem a atenção, a preocupação e a empatia de colocar um texto que será necessário que assuma essa consideração de todos os públicos. E os educadores, com certeza, entre os educadores, tem muitos profissionais que fazem parte desse quadro da PCD, do TNE, não é, Décio? Então, que necessitam também dessa interpretação, desse auxílio da acessibilidade para poder estar se atualizando também, capacitando. Bem, enquanto isso, Décio, as pessoas vão colocando as perguntas, eu estou observando aqui também no YouTube, né? Ainda não entrou nenhuma pergunta, mas enquanto isso eu agradeço mais uma vez, em nome da Prefeitura Municipal de Campos de Goytacazes, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, do DAEFEM, né? Escola de Formação de Educadores Municipais, a todos que estão presentes aqui, prestigiando o nosso evento. E muitas palmas, muitas observações, Décio, de parabéns, excelente palestra, excelente observações, contribuição excelente, e o que mais? Tem muita coisa, tem muitos comentários, e eu vou aguardar as perguntas entrarem. Enquanto isso,
já que você cita sempre as escolas municipais, com certeza, eu agradeço aos profissionais de todas as escolas que estão aqui e peguei algumas aqui para a gente poder citar e agradecer os profissionais da creche escola Antônio Nunes Vieira, da Escola Municipal Felipe Sabino, da Escola Municipal Francisco Faria Barbosa, a minha amiga América Rocha, aí da Animação Cultural, fazendo também a nossa formação do Estado de 2018, creche escola Francisco de Assis, creche escola Francisco Cordeiro Pereira e muitas outras. Estão aqui conosco. Ainda não recebi muita de vocês. Sobre a lista de presença, ela já deve estar disponível, o Lázaro vai colocar para a gente na descrição do vídeo no YouTube, e se quiser já pode assinar lá e a gente agradece pela palestra. Mas parabéns, parabéns. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um minutinho aqui. Ô, Tim, eu vou aproveitar enquanto você está aí verificando as questões para fazer um convite para que as pessoas possam acessar o nosso canal no YouTube, Professor Décio Guimarães. Lá vocês vão encontrar diálogos meus com pesquisadoras e pesquisadoras de várias universidades do país, pessoas referências na área, pessoas que comigo têm pesquisado e desenvolvido a educação das pessoas com deficiência, a educação especial em nosso país. E mais uma questão, também aqui, a minha agenda e nossas atividades, em especial as virtuais, estão também sendo divulgadas no meu status, ou melhor, na minha conta no Instagram, Décio_Guimarães. Então, são dois canais, duas fontes de oportunidade para que a gente possa estar dialogando. E uma questão também que, por mais batida que esteja, por mais que a gente venha dizendo que os documentos legais tragam, é preciso deixar claro que o locus adequado para a educação de todas as pessoas é a escola. Então, não podemos admitir modelos excludentes de educação. Precisamos compartilhar o mesmo espaço. Lembre-se do conceito que trouxe de desenho universal. É pensarmos, planejarmos, desenvolvermos todas as coisas para todas as pessoas. E mais, há de se falar em empatia, há de se falar em solidariedade, cooperação, mas, sobretudo, é direito das pessoas e dever de todos nós assegurarmos educação e condições de serem, estarem, irem e virem. Obrigado, Tim, pela oportunidade de acrescentar essas observações na minha fala. Perfeito. Décio, mais uma vez, aqui agradecendo a todos os educadores, e chegou uma pergunta que eu já vou passar para você, destacando aqui também os profissionais da creche Escola José Moreira e Escola Municipal Rotary 1, estão marcando presença, e a lista de presença já está aberta e já recebeu assinatura, já comunicaram lá, já comunicou nos comentários, e vocês já podem assinar. Décio, eu tenho uma questão aqui para você responder, do Manuel Emida. Acho que é isso, o Manuel Emida. Perdão se eu não consegui compreender aqui, mas vamos à questão. A inclusão é um desafio. Na realidade de nossas escolas, muitos alunos estão precisando do suporte à saúde. Como incluir de forma eficiente se muitos alunos estão estagnados no diagnóstico? É uma questão que atrapalha um pouco o procedimento, né? O andamento da... Ô, Tim, olha, eu agradeço, Emanuel, muito essa questão que você traz. Uhum. Olha, eu quero dizer, gente, que para assegurar o direito das pessoas à educação, independentemente de deficiência, de condição ou situação de deficiência, não existe em lugar
algum pré-requisito. Não exige, não dependemos nem de laudo, nem de determinação judicial. Então, estou aqui a afirmar o direito à educação não impõe qualquer credencial de laudo ou de decisão judicial. Quando a gente faz isso, a gente está protelando, a gente está criando obstáculos para assegurar o direito à educação. E mais. E digo aqui como professor em situação de deficiência. E a minha preocupação não é com a patologia, não é com a condição, e sim com as especificidades, com a cultura, com, vamos dizer assim, o que o aluno e a aluna nos traz. Porque assim, perceba, eu entendo que, por exemplo, para fazer a compra e aquisição de um recurso de tecnologia assistiva, por exemplo, a licitação precise seguir o trâmite esperado. Às vezes, quando vem a determinação judicial, o gestor público tem condição de adquirir ou de contratar sem esse trâmite do processo licitatório. Agora, se nós sabemos que a escola e que a educação é direito de todas as pessoas, vamos pensar em desenvolver, primeiro, uma política municipal de inclusão e acessibilidade, onde, nesta política, a gente crie instrumentos legais para concurso de tradutor e intérprete, de profissionais especialistas para as salas de recurso multifuncional. Agora, uma coisa que é importante, que o Emanuel traz ali também na fala dele. O desenho universal requer um diálogo do todo. O poder público precisa se organizar para assegurar a todas as pessoas os direitos sociais, dentre os quais educação, saúde, transporte público, habitação, alimentação e tantos outros. E isso não é direito desse ou daquele público. Esse ou aquele público tem prioridade. Agora, nós precisamos priorizar os direitos sociais. Nós precisamos movimentar os conselhos municipais, empoderar os conselhos municipais, empoderar os profissionais da saúde, os profissionais da educação, empoderar os servidores públicos, para que a gente tenha um município forte que respeite a diversidade humana e que garanta a todas as pessoas justiça e dignidade social. Perfeito. Décio, tem aqui uma explanação simples, mas foi o que você colocou aqui. Uma frase. Foi da Cristiane Farias. Te damos parabéns pela apresentação, foi muito pertinente. Ela fez esse comentário aqui. O Tim, cortou um pouquinho. Você poderia retomar o que a Cristiane Faria colocou? Sim, com certeza. Vou até aproximar meu microfone aqui, vocês vão ver, porque eu vi nos comentários que disseram que meu áudio não está muito bom. Espero que melhore um pouco agora. E a Cristiane Faria falou que é muito pertinente colocar a transformação no lugar de adaptação. Sim, Cristiane, é exatamente isso. E isso começa em nós. Então, vou olhando aqui, parabéns, tem demais. Você foi muito parabenizado pela palestra, com certeza foi um sucesso, muito pertinente.
E aqui uma pergunta, foi da Isabela Rangel. Qual sua opinião sobre a sala de recursos? Deve ser contraturno ou no horário de aula? Olha, não se trata de opinião, e sim de observância ao texto legal. Sala de recursos, ou melhor, atendimento educacional especializado na sala de recurso multifuncional é no contraturno. Agora, nada impede que o profissional da sala de recurso, ou como prefiro falar, o profissional do atendimento educacional especializado, desenvolva ações no formato de trabalho colaborativo com os professores regentes que desenvolvem o curso juntamente com as turmas. Então, quer dizer, a sala de recurso é um apoio, é uma parte do processo. Assim como também o seguinte, é muito comum que em escolas onde tenha profissionais na sala de recursos multifuncionais, que nós, docentes, que estamos na sala de aula, a gente pense que o trabalho do professor do AEE, do profissional do AEE, substitui as minhas práticas. Não. O atendimento educacional especializado, ele complementa e ele suplementa. Ele não substitui. As práticas inclusivas, na concepção do desenho universal, por exemplo, se eu desenvolvo o meu planejamento orientado pela concepção do desenho universal, eu vou precisar muito pouco do atendimento educacional especializado. Vou precisar muito pouco. Porque, imaginem, e aí as pessoas falam assim, mas Décio, você não sabe o que é ter um aluno cego na sala. Aí eu digo, sabe o quê? Vocês não sabem o que é ter, num período, na graduação, no mestrado e doutorado, mais de 300 alunos que enxergam. Que a lógica é a mesma. Se você reclama de ter um aluno cego, eu posso reclamar que tenho 300 alunos que não são cegos. E ninguém fica de fora. Porque o meu planejamento não é a partir do que eu penso, daquilo que eu acho bonito, daquilo que é mais confortável para mim. Não. O meu planejamento considera as minhas especificidades e as especificidades da minha turma. Então, assim, período passado, eu tive uma aluna com baixa visão no mestrado e no doutorado da UENF. E, em momento nenhum, eu pedi à universidade que alguém ampliasse o material para ela, que alguém criasse estratégia. Não, eu trouxe para mim. Então, quer dizer, eu não estou aqui colocando peso nas costas das pessoas, muito pelo contrário. O que eu estou propondo aqui é tirar o peso, não só das costas dos professores e das professoras, mas também e principalmente dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Então, assim, quanto mais a gente se orienta e orienta as nossas práticas pelo desenho universal, menos adaptação nós precisamos. E aí a sala de recurso vai ficar com a função de ofertar à pessoa em situação de deficiência conhecimentos, saberes, técnicas para o seu desenvolvimento na vida. Então, é o manejo, a utilização de tecnologia assistiva, vamos dizer, é a aprendizagem do Braille, é a aprendizagem da Libras. E aí eu quero dizer o seguinte, as pessoas acham que ter um tradutor e intérprete na sala, o tradutor vai explicar. Não, o tradutor traduz o que está sendo dito. O tradutor não explica, nem ensina. Outra coisa também, recentemente eu ouvi um absurdo. A responsabilização do tradutor e intérprete porque o aluno não sabia Libras. Ora, se o aluno surdo não sabe Libras, ele precisa, caso queira aprender, ele vai aprender Libras, senão a escola vai absorver e vai trabalhar com ele da maneira que ele
prefere da maneira que para ele é mais confortável, porque os surdos não são obrigados a aprender Libras, nem as pessoas cegas o Braille. Eu, por exemplo, não sei Braille. Então, também é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar. Então, nós precisamos respeitar o outro, suas escolhas, e é dessa forma. Entendeu? Então, Isabela, gostei muito da sua questão, e assim, a sala de recurso é primordial. Agora, é preciso, gente, que a sala de recurso, porque a sala de recurso é muito mais do que um espaço físico. Você ter uma sala vazia não é uma sala de recurso multifuncional. Você ter na sala de recurso multifuncional um professor trabalhando com atendimento educacional especializado, que não tem formação nem especialização para trabalhar nisso, esse professor não pode dizer que é professor e profissional do atendimento educacional especializado, e essa sala não pode ser considerada sala de recurso multifuncional. E outra coisa, a gente não vê sala de recurso multifuncional, aquela sala que recebeu lá atrás, lá quase 20 anos atrás, 15 anos, né? Vamos ser exatos, 15 anos, recebeu aquele kit do Ministério da Educação e nunca mais. Não. Os equipamentos que receberam é um ponto de partida. Agora, o que determina quais são os equipamentos, recursos que devem ser adquiridos é as especificidades e as demandas trazidas pelos alunos com deficiência. Espero ter respondido, Isabela. Sim, com certeza, com certeza. A sua resposta é quase um artigo científico. Cada resposta que você fala, é muito bem embasada. Décio, tem uma questão aqui, não foi bem uma pergunta, foi um comentário que, se você quiser, pode discorrer sobre. Doenças invisíveis, como lidar com o TDAH, o aluno que chega à escola com laudos atrasados, sem uma resolução no seu laudo? Olha, quem foi a pessoa mesmo que fez essa pergunta, que fez esse comentário? Eu já te falo, já vou te falar no meio do comentário. Pois então. Então, assim, gente, vamos lá. O médico é profissional da saúde. O juiz, promotor, é profissional do direito. O profissional da educação somos nós, professoras, professores, os psicólogos escolares, os assistentes sociais da educação. Agora, os especialistas somos nós docentes, somos nós pedagogos. Então, quer dizer, não existe necessidade educacional que seja invisível aos olhos do docente. Quem está dizendo isso é um pesquisador, mas, sobretudo, um professor cego. Eu não preciso de laudo, nem preciso associar o comportamento ou o desenvolvimento cognitivo do meu estudante, do meu aluno. Então, as respostas para ele eu tenho enquanto professor. Eu tenho enquanto profissional da educação. Quem precisa de diagnóstico é quem vai prescrever o tratamento. É quem vai prescrever o medicamento. Nós precisamos parar de permitir que profissionais de outras áreas venham dar pitaco dentro da escola. Vamos trabalhar juntos. Mas cada um, como dizem os adolescentes, no seu quadrado. E esse negócio de cada um no seu quadrado, adolescente de no mínimo uma década atrás. Então, quer dizer, observe. Então, nós precisamos parar de ficar refém de nós mesmos, porque somos nós que empoderamos esses profissionais para dizer o que a gente precisa fazer na sala de aula, gente. E olha, enquanto é médico, juiz, promotor,
um psicólogo clínico, um psicopedagogo clínico, um fonoaudiólogo. Quando vem desses profissionais, ainda tem um embasamento científico. E quando vem de um líder religioso, e quando vem de uma mãe, de um pai, de um tipo... Cara, gente, ninguém chega num consultório médico e diz assim: doutor, meu filho está com isso. O laudo dele é esse aqui, eu prescrevo esse medicamento. Quantas vezes a gente encaminha, a gente percebe que uma aluna, um aluno, está com dificuldade de ler o que está no quadro, e a gente encaminha para um oftalmo. Tudo bem. Quer dizer, além de tomar as minhas medidas em sala de aula, de trazer esse aluno mais para frente, de verificar se o que ele está transcrevendo está de acordo, porque às vezes ele está copiando, ele está achando que está copiando uma palavra, ele está vendo uma palavra, mas na verdade é outra. Entendeu? Eu fui baixa visão, eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Agora, você encaminhar lá para o oftalmo, tudo bem. Agora, você não vai dizer, não vai mandar para o oftalmo um relatório dizendo qual é o grau, o tipo de lente e a armação. Porque o que a gente tem recebido na escola é isso. E estou dizendo aqui como quem trabalha como docente na educação superior e quem trabalhou durante 9 anos como orientador educacional na rede pública municipal de Macaé, numa escola com 1.500 alunos. E levei lá 4 anos trabalhando sozinho. Certa ocasião, recebi lá uma determinação de um magistrado para matricular numa turma, na nossa escola, 2 alunos, numa série em que a sala já tinha 42 alunos e não tinha espaço físico. Aí a diretora disse: o que nós vamos fazer? Nós não temos sala. Vamos botar essa turma no auditório? Eu falei: não. Nós vamos responder ao magistrado que nós não temos estrutura, que a Secretaria de Educação pode acomodar e assegurar o direito desses adolescentes próximo à sua casa, na série que ele está dizendo, nas condições que ele está dizendo. Mas nessa escola não tem. E ficou todo mundo na escola com medo, o jurídico da educação me ligou: Décio, não faz isso, vai criar um problema. Respondemos e, na sequência, recebemos o ofício agradecendo. Então, quer dizer, nós precisamos compreender que nós somos os especialistas. Mas esse empoderamento só se alcança quando você tem conhecimento do que está fazendo. Espero ter respondido. Sim. Mais uma vez, eu agradeço a todos os educadores que estão se fazendo presentes aí. Espero que meu áudio esteja melhor. Pediram para eu falar mais alto aqui. Eu já tenho um tom de voz alto, daqui a pouco eu estarei gritando. Mas o importante é que vocês entendam o que está sendo falado. Agradeço aos profissionais da creche Escola Olímpio Paulo, deixa eu conferir, Olímpio Paulo, creche Escola Municipal Sérgio Luiz Lilico Paz da Silva, Escola Municipal Sebastiana Machado, Escola Municipal Branca Pressão Ferreira e muitos outros. Abraço aqui para minha amiga lá de São Fidélis, marcando presença, o Balda, também educadora. E tem uma questão aqui, Décio. Há diferença em educação especial e educação inclusiva? Foi a pergunta feita pela Maria Freitas, era da Escola Municipal Leopoldino Maria. Muito boa pergunta. Na verdade, o que precisamos compreender, primeiro, então ela pergunta se existe diferença entre educação especial e educação inclusiva, não é isso? Sim, exato. Bom, então vamos lá. O termo educação inclusiva, ele chega no Brasil ali nos anos de 1990, por ocasião da Declaração de Salamanca, em 1994. O foco da Declaração de Salamanca, se a gente for fazer uma análise do seu texto, o foco são as pessoas com deficiência.
Mas, no intuito, a declaração, ela, vamos dizer assim, ela fortalece o direito de todas as pessoas à educação. Então, quando nós falamos de uma educação inclusiva, nós estamos fortalecendo o direito à educação de todas as pessoas. A educação especial, ela é uma modalidade transversal à educação, desde a educação infantil até a educação superior e aos mais elevados níveis. E aí estou a falar do estrito sensu. O que não consiste a educação especial? O apoio e a atenção pedagógica em condições, aí, na dimensão complementar e suplementar, à educação de uma forma geral. O que nós estamos utilizando mais recentemente, até para que a gente possa diferenciar a educação especial que tivemos no início do século, naquele formato segregado. Por quê? Naquele formato segregado. Porque, assim, e por que tínhamos escolas especializadas? Porque as pessoas, não era destinado às pessoas com deficiência o direito à educação. Então, as instituições especializadas destinadas à educação das pessoas com deficiência tiveram um papel importante no período em que este público não era considerado no direito à educação, no tocante ao direito à educação. Agora, a partir da Constituição de 88, não há mais de se falar em educação num formato segregado. Agora, o que temos falado hoje, em termos gerais, é educação especial inclusiva. Entendeu? Agora, penso que caminhamos para tão somente falar em educação. Porque se todas as pessoas são iguais, respeitada o seu direito, o direito às suas diferenças, não há de se falar de educação para esse, para aquele grupo. Há de se falar, sim, em ações afirmativas, em política de cotas, mas não há de se falar em segregação. Então, quando falo, por exemplo, e aí se vocês forem observar, na minha narrativa, eu utilizei o conceito educação das pessoas com deficiência. Eu estou querendo dizer o seguinte, a educação das pessoas com deficiência na escola, na universidade, entende? Porque aí a gente precisa demarcar a que público estamos direcionando os nossos apontamentos, as nossas falas. Então, espero que tenha respondido. O nosso tempo, o acordo foi até às 11h30, né? Isso. São 11h28. De forma sucinta, eu queria te passar duas questões aqui. Se você puder responder de forma mais breve, eu queria te passar duas questões. Uma convidada aqui a 11h27, deixa eu me achar aqui novamente. Enquanto você pergunta, responde essa aqui, eu já preparo a outra. A Carmen Lúcia Soares da Silva, ela perguntou: quantos alunos com deficiência pode se colocar em uma sala de aula? Carmen, depende da capacidade da turma. Se a sala de aula tiver capacidade para 30 pessoas, é 30 pessoas, independente. Eu não posso dizer que vou colocar 2 cegos, um surdo, 8 negros, 10 mulheres. Então, na verdade, essa é uma visão capacitista, um modelo opressor. Eu entendo quando o professor traz essas questões, eu entendo bem o que a Carmen está colocando, porque, às vezes, falta, não é condição para o docente, mas falta recursos. Quer dizer, a sala de recursos multifuncional da escola, às vezes, não dá conta,
Então, a solução para isso não é diminuir a quantidade de aluno em sala de aula. A solução para isso é fortalecer as condições de trabalho na escola para os professores e professoras, para que assegurem o direito de todas as crianças e todos os adolescentes estarem na escola aprendendo com qualidade. Ok. Meus nobres educadores, infelizmente, eu vou para a última pergunta aqui pelo tempo, tá certo? Porque a gente ainda tem sala de conversas e capacitações com as inscrições que foram feitas, né? Então, a gente vai precisar encerrar daqui a pouco, então eu faço a última pergunta, mas agradeço imensamente a todos vocês que enviaram suas solicitações, suas mensagens, votos aqui para o Décio, parabenizando pela fala, pela palestra. E a última fala, Décio, é da Artesânia. Ela abreviou o primeiro nome e só botou o sobrenome. Artesânia. Ela colocou que vivencia que muitas famílias que não sabem dos seus direitos e muitas das vezes elas próprias excluem seus filhos, não os matriculando nas escolas. O que você pensa sobre isso? Como que pode ser feito para poder lidar com essas crianças e também orientar essas famílias? Aí a gente... Então, na verdade, toda criança e adolescente fora da escola requer políticas públicas e ações públicas para que estas crianças tenham seu direito assegurado. E veja bem, o fato de ser pai, mãe, avô, avó, não dá a estes o direito de determinar o não estar na escola. E essas situações devem ser encaminhadas para o Conselho Tutelar, para a Vara da Infância e Juventude e para o Ministério Público. Então, basicamente é isso. Okay. E eu quero aproveitar, agradecer mais uma vez essa participação tão dinâmica, tão interessada das colegas, dos colegas da rede pública municipal de Campos, em estarem dialogando conosco, e renovo o convite para estar lá visitando o nosso canal no YouTube, professor Décio Guimarães, e, ao mesmo tempo, o Instagram Décio_Guimarães. Estou aqui no Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, com as portas abertas para dialogar, para continuar dialogando com vocês. Estamos abertos lá na UENF, no programa de cognição em linguagem, e dizer o seguinte: fiquem atentos que vai sair edital para aluno especial já. Isso já não estiver lá. E eu estou, esse período, ofertando uma disciplina, tanto para nível de mestrado quanto doutorado, a disciplina Educação, Trabalho e Tecnologia em Perspectiva Inclusiva. Então, vai ser muito bom poder dialogar com vocês de mais de perto. Muito obrigado, Tim. Muito obrigado ao Estevão, ao Lucas, ao Lázaro, e a Carolina, a Thalita, a toda a equipe. Muito obrigado mesmo. E contem comigo sempre. Ok, a gente que agradece. Muito obrigado. Esse foi o Décio Guimarães, nosso palestrante das práticas inclusivas na concepção do desenho universal. Obrigado, Décio, e a gente conta contigo no ano de 2022 para outras oportunidades para você trazer todo o seu conhecimento para a gente. Um abraço, estou de portas abertas. Obrigado, Lucas Barreto. Obrigado, Estevão Farias, que também estavam aqui fazendo interpretação para a gente em Libras. Muito obrigado a todos.